sou Germana Barata, como o Cícero falou para vocês, eu sou jornalista de ciência, então hoje eu sou uma profissional da divulgação científica, né? A gente às vezes acha que divulgação científica enfim, que não tem uma profissionalização da área. Eu coordeno um curso de especialização em jornalismo científico que existe desde 1999 na Unicamp, né? Eu fiz parte da primeira turma. E a gente tem um mestrado em divulgação científica e cultural desde 2008. Então, hoje o Brasil é um país que está bastante maduro nessa área de divulgação científica. E eu trago para vocês hoje um bate-papo, vou trazer alguns elementos e vou tentar não ultrapassar de uns 40 minutos, 45 minutos, para falar um pouco para vocês da responsabilidade de divulgar a ciência, né? Eu começo aqui com essa primeira capa, com inúmeros cientistas, dos quais eu me orgulho bastante, né, e dos quais a gente começou a ter uma presença muito grande nas nossas vidas por conta da pandemia da Covid-19. Alguns desses, eu espero que muitos desses vocês saibam quem são, né, pesquisadoras, cientistas, pesquisadores e cientistas que deixaram, né, um pouco a sua rotina de pesquisa, o seu trabalho, o seu escritório, os artigos científicos, as aulas, né, para se dedicar também a ser uma fonte de informação importantíssima para a mídia, né, para a imprensa no Brasil, no momento em que há um grande vazio, né, de informações científicas e onde tanto jornalistas quanto cientistas começaram a ter um papel sempre foi importante, mas aos olhos da sociedade, são os atores principais para levar informação de confiança, de credibilidade para a população no momento que a gente é apresentado a uma nova doença e que a gente não tem a menor ideia, não tinha, né, até março de 2020, a gente desconhecia quais eram os possíveis sintomas, tratamentos, se ia ter vacina, enfim. Então, essas são figuras absolutamente chave nesse cenário de pandemia. Então, a minha homenagem também a esses que representam muitos outros, dezenas e centenas de pesquisadores que estão por trás aí para avançar o conhecimento de forma rápida e que nos garantiu, eu acho que isso é importantíssimo a gente perceber, nos garantiu que a gente tivesse em menos de um ano vacinas sendo aplicadas em países desenvolvidos em primeiro lugar, em janeiro, em fevereiro desse ano no Brasil. Então, um momento muito, muito histórico que a gente está vivendo. Deixa eu ver se eu... Opa! Aqui eu queria colocar para vocês um primeiro elemento, né? A gente está falando de responsabilidade de divulgar a ciência, e eu acho que eu trago aqui uma publicação que já se tornou também bastante presente na mídia e na academia, que são os pré-prints. Os pré-prints são manuscritos, ou seja, a primeira versão de um artigo científico antes da gente submeter para publicação numa revista. Aqui a gente já tem, claro, os pré-prints são, se vocês não sabiam, né, não só na forma eletrônica, mas eles iniciam na forma digital, online, com o Archive, que é de 1991, completando 30 anos esse ano. Então, a gente já tinha, né, vocês que são aí da área da física, que é uma área pioneira no compartilhamento de informações científicas, a gente tem aqui um gráfico só de 2013, é bem recente, né? Até o ano de 2020, né, com um vermelho aqui marcando a pandemia da Covid-19, né, o iniciozinho da pandemia, e a gente já tinha, então, uma curva ascendente de pré-prints em várias áreas do conhecimento, né, aqui vocês têm vários repositórios de pré-prints. E aí o que acontece, olha, vocês percebam que aqui o comecinho da pandemia é aquela curva ascendente, então pasmem, né, o quanto acelerou a publicação de pré-prints
sobre Covid. Isso aqui é só publicação sobre Covid-19 a partir da pandemia, e o próprio Cielo, que é o nosso portal aí de revistas científicas de acesso aberto, né, também representado nessa curva. Então, o que isso tem a ver com divulgação científica? O que eu quero mostrar é a importância que os pré-prints adquiriram na pandemia para compartilhar informações científicas estratégicas com inúmeros atores sociais, né? A gente tem que lembrar que os médicos, os profissionais da saúde também precisavam se atualizar sobre informação, muitos deles não são mais acadêmicos, e, portanto, precisam ter acesso gratuito e rápido à informação que está sendo construída sobre uma doença, como no caso da Covid-19. Então, aqui, essa importância. Então, no ano de 2020, né, 2 repositórios importantíssimos, bioRxiv e medRxiv, se destacaram aí na divulgação de pré-prints sobre a doença, com uma média de 33 pré-prints por dia, né? Assim, é algo quase impossível da gente acompanhar, né? O Cielo e o Emory, que é o Emerging Research Information, é um indexador também de pré-prints ligados à ABEC, que é a Associação Brasileira de Editores Científicos, da qual eu faço parte. As duas, né, Cielo e ABEC, junto com a Unesco e junto com o IBICT, lançaram, então, 2 repositórios em maio de 2020 de pré-prints, né? Tamanho foi a urgência da gente achar canais para divulgar esses manuscritos. Então, o que são os pré-prints? Aqui eu tirei um slide de um vídeo do WhatsApp Bio, que vocês podem encontrar no YouTube, né? Se vocês procurarem o que é pré-print, né? Ou só pré-print, vocês já vão achar. O pré-print, ao invés da gente submeter para o manuscrito, né? Que é a nossa primeira versão, para uma revista e levar todo aquele tempo de meses até um ano para ele virar público ou ser publicado, né, estar disponível para o público, o que eu faço é, antes de submeter para o periódico, eu submeto, né, eu subo esse pré-print num servidor, né, num repositório, e em dias, muitas vezes em 2 dias, ele já está disponível para o público, né? Enquanto isso, paralelamente, vai seguindo o trâmite para publicação. Então, vantagens do pré-print não é só a questão de ter uma disseminação do conhecimento rapidíssimo, né? Está disponível em dias para a sociedade, ele é gratuito, ele é acesso aberto. Então, mesmo que a gente tenha um artigo que depois vá passar pela avaliação por pares, né, que é uma grande vantagem das revistas científicas, o pré-print acaba tendo também uma revisão por pares, às vezes, muito mais rápida, muito mais acelerada, né? Então, aqui eu trago para vocês nessa informação também que no PubMed, que é um repositório de artigos científicos da área médica, né, a gente tem aqui quase 300 papers sendo publicados por dia sobre Covid-19, né? Então, isso assim, em termos de conhecimento, é um volume gigantesco de conhecimento sendo produzido. Então, aqui eu sou, obviamente, uma defensora do acesso aberto, aqui uma imagem retirada da revista Pesquisa FAPESP, que eu gosto bastante, né, mostrando esse livre acesso a uma biblioteca, né, a um lugar, um depósito de conhecimento, né? Então, ele é importantíssimo porque ele facilita, ele aumenta o acesso ao conhecimento, né? Ele, portanto, se ele traz mais visibilidade e o acesso é facilitado, ele tem chance de ser mais citado, né? Há pesquisas mostrando que artigos em acesso aberto, eles conseguem até 18% mais citações do que artigos publicados em acesso restrito. Eles também acabam mobilizando uma atenção social muito maior. Claro, se eu quero compartilhar, por exemplo, o link de um artigo que eu publiquei no Twitter ou no Instagram,
né? As pessoas só vão poder acessar se elas tiverem acesso àquela informação, àquele artigo científico. E o que, que o acesso aberto também promove? Mais colaborações, mais transparência, né, em todos os termos. A gente está falando, inclusive, do conceito da cultura de ciência aberta, onde eu também abro quem são os pareceristas desse artigo, eu abro os pareceres, eu abro os dados brutos, é realmente você abrir o acesso ao conhecimento, né? E, mais importante, talvez uma das coisas muito importantes para os autores de artigos e para as instituições, é que o direito autoral daquele conhecimento que eu estou publicando é meu, né? Pertence ao autor, né? A gente tem que lembrar que quando a gente publica o nosso artigo numa revista científica, por exemplo, de acesso restrito, esse conhecimento, o direito autoral não pertence ao autor, mas sim à revista e à editora. E aqui, falando um pouquinho, né, para vocês, né, eu estava falando para vocês da atenção social, então uma pesquisa feita por um grupo de estudantes de doutorado da Unicamp no ano passado, né, uma prévia, mostra que os artigos em acesso aberto, então nessa coluna aqui, né, e aqui em acesso fechado, eles acabam atraindo muito mais menções nas redes sociais, né? Olha só, 1 milhão de menções no Twitter comparado a 1/3, né, do acesso restrito, e em todas as outras redes sociais. Gente, eu peço desculpas, os cachorros estão, assim, em alvoroço nesse momento. Espero que não esteja atrapalhando muito. Eu queria trazer, então, claro, porque vários de vocês já devem estar assim, mas pré-print, Germana, dá muito problema, né? Porque jornalista vai se meter a divulgar pré-print, e aí o conhecimento está em construção, isso dá muito problema porque não passou por avaliação por pares. Sim, há essa questão, né? E eu gosto sempre de lembrar, né, que muito do que a gente aprendeu sobre a Covid-19 nesses últimos quase 2 anos, infelizmente, a gente aprendeu a partir de informação científica que foi divulgada em pré-prints, né? E esse conhecimento o tempo todo em construção, né? Onde a gente primeiro achava, por exemplo, a questão do uso de máscaras, né, que a gente não podia usar as EPIs, porque era restrito aos profissionais de saúde. Depois a gente aprendeu que a máscara de pano era importantíssima, depois a gente aprendeu que não tinha que ser mais de pano, que tinham que ser as PFF2, né, N95, que eram mais seguras, etc. A gente foi acompanhando essa mudança de conhecimento, né? E aqui eu queria trazer alguns casos, né? Por exemplo, esse foi um dos casos, talvez com mais visibilidade, que foi esse pesquisador da França, Didier Raoult, que divulgou, então, acho que foi um dos que primeiro divulgaram, ou pelo menos foi o artigo que mais teve visibilidade, sobre um possível sucesso do tratamento com hidroxicloroquina para tratar a Covid-19, né? Esse foi um caso super polêmico, né? Porque foi publicado como pré-print, mas foi publicado antes do pré-print, talvez um dos únicos casos que a gente saiba, conheça hoje, né, ou por enquanto, porque o Didier ele teve uma atitude antiética, ele era editor de uma revista, ele acelerou a publicação desse artigo na revista, e depois que ele saiu, chegou nas mãos do Trump, e o resto da história a gente já sabe, né? Mas se descobriu, então, e se criticou, né, porque em seguida vieram as críticas em relação ao resultado aí da publicação, porque era uma amostragem muito pequena e que não podia ser considerada aí como uma conclusão de sucesso da droga, e depois a gente foi vendo o conhecimento avançar, né? A questão hoje, né, a gente vê vários artigos científicos, inclusive retratados, vejam esse aqui embaixo, um artigo retratado e que ganhou uma repercussão nas redes sociais gigantesca, né? Eu vou falar para vocês um pouquinho depois desse donut colorido,
que cada cor significa que ele foi compartilhado em alguma plataforma online, né? Então, esse número é um indicador chamado de altimetria, uma métrica complementar, né, como as citações no artigo científico, que nos trazem aí a atenção pública daquele artigo científico em redes sociais, né? Então, várias pesquisas já foram feitas nesse ano, né, sobre o uso dos pré-prints por jornalistas, né, para gerar pautas, e eles realmente foram muito usados para gerar pautas no jornalismo, mas o que os pesquisadores mostram é que poucas notícias mencionam, primeiro, o que são os pré-prints, né, e isso inclui até grandes jornais como o New York Times, o Guardian, etc. Né? Então, é preocupante quando a gente não informa o leitor o que realmente é o pré-print, porque a gente precisa mostrar que, olha, é uma publicação, mas ainda não foi avaliado por pares, por outros cientistas. Então, use com moderação, né? Cuidado com essa informação que está sendo divulgada, né? Cerca de 50% das notícias analisadas, nesse caso aqui, mencionavam as incertezas dos estudos. Então, claro, um pré-print ele tem várias incertezas, porque ele ainda também não é um estudo preliminar e ainda não passou pela avaliação por pares. Então, é muito grave. Aqui no Brasil, a minha colega Tayane de Oliveira fez também, né, com outros colegas aí coautores, também uma avaliação dos pré-prints na mídia e mostrou que 38% mencionavam corretamente o que eram pré-prints, 38% das notícias. Isso quer dizer, né, isso quer dizer que mais de 60% não mencionavam o que eram os pré-prints. Então, isso é bastante grave, né? Aqui, quase um terço não mencionava nada e outros mencionavam de forma errônea, né? Então, muito grave. E o que isso tem a ver? Por que a Germana está falando de pré-print e dessas questões de que eles estão muito presentes na mídia? E, então, você está dizendo que é importante a gente publicar pré-print, mas, ao mesmo tempo, eles podem trazer uma incerteza na informação. Sim. Mas aqui eu trago um artigo científico, né, que virou um clássico, digamos, do contra-exemplo, um artigo que foi retratado em 2010, vocês já devem ter passado por isso, o artigo de autoria do Wakefield, um ex-médico que teve a licença médica cassada na Inglaterra, por ter publicado um artigo que se descobriu ser uma fraude alguns anos depois, né? Foi um artigo publicado na Lancet, uma revista bicentenária de alta credibilidade, né, e prestígio na comunidade acadêmica mundial, né, associava, então, o uso da vacina tríplice viral com o aparecimento de autismo em crianças. Isso virou, assim, o paper do movimento anti-vacina no mundo inteiro, né? Esse paper, em 2004, ele foi revelado no Sunday Times por um jornalista, né? Eu gosto sempre de frisar isso, né? Para a gente entender que o papel do jornalismo não é apenas relatar o que a ciência faz, mas muitas vezes é investigar e ir atrás, né, do que a ciência tem feito de certo, de errado, etc. Então, o jornalista revelou os problemas de fraude nesse artigo, em 2004, e apenas 6 anos depois desse escândalo é que a Lancet retratou um artigo científico. Então, o que eu queria falar para vocês como futuros autores de artigos científicos ou autores de artigos científicos, pareceristas, editores de revistas, é que nós temos a responsabilidade, né, de quando esse artigo ou esse pré-print for ser divulgado, a gente tomar os devidos cuidados, né, de compartilhar com o profissional da comunicação as limitações desse estudo, inclusive se for um artigo científico, né, a gente tem que tomar cuidado para mencionar, né, essas limitações do estudo. Afinal de contas, limitações geralmente não aparecem nas notícias de ciência. Então, temos aí uma responsabilidade enorme em chamar a atenção do jornalista para aquelas
fragilidades do estudo, né? E quando a gente é chamado para comentar um outro artigo, o nosso papel também é esse, né? De tomar o cuidado e fazer a nossa crítica. Então, eu queria trazer para vocês como hoje em dia as revistas científicas elas têm cada vez mais fortalecido suas ações, suas atividades em divulgação científica nas redes sociais. Um dos motivos é porque há hoje métricas, né, que são extraídas aí de como esses artigos científicos são compartilhados em redes sociais, em plataformas sociais, online, né? Então, aqui eu trago para vocês alguns tipos, né, alguns produtores de métricas alternativas, né, a Plum Analytics, Impact Story e o Altmetric.com, que é uma empresa britânica, né? Cada um tira a sua medida e contabiliza de uma forma diferente, coleta dados, extrai dados das redes de uma maneira diferente, então não há uma padronização, né? Mas, por exemplo, o Altmetric.com, ele coleta dados em notícias de jornal, então se saiu uma notícia na Folha de São Paulo e menciona um artigo científico, ele vai contabilizar com uma pontuação altíssima, isso é muito interessante, porque o jornalismo é o meio de maior chance de visibilidade daquele assunto. Se foi compartilhado em documentos governamentais, por exemplo, da OMS, enfim, da Unesco, e usou o seu artigo científico para um documento, isso mostra um outro tipo de impacto do nosso artigo científico, que vai muito além dele ser lido por pares e ser citado num outro artigo científico. Quando os blogs citam, quando vira um tweet no Twitter, uma postagem no Facebook, ou um verbete na Wikipedia, a gente vê aqui várias redes sociais e um potencial muito maior, né, do nosso papel enquanto articulista, né? Então, eu acho que a altimetria ela abre janelas interessantíssimas para a gente valorizar a atividade da divulgação científica e medir, né? E ter essa possibilidade de medir e rastrear onde é que o nosso artigo científico está sendo lido. Então, para vocês que talvez já tenham ouvido falar de altimetria, mas ainda não foram muito atrás, eu sugiro que vocês peguem os últimos artigos de vocês, joguem o DOI, que é aquele identificador do artigo científico de vocês, ou no indexador da revista, e muitos indexadores como da Cielo, o Grupo Nature, Grupo PLOS ONE, o Dimensions, que é um indexador de revistas científicas, Web of Science, etc., vários deles já produzem essas métricas alternativas, geram esses dados altimétricos, então eu sugiro que vocês possam acompanhar. Então, aqui eu trago um exemplo de um artigo científico todo de brasileiros, articulistas, autores brasileiros, né, que publicaram aí o contrário, né? Então, um artigo importante mostrando que o uso da cloroquina como terapia, né, para prevenir a Covid não era bem sucedido. Foi um artigo com enorme visibilidade social, né? Vocês veem a tensão social grande nas redes sociais, e aqui vocês veem cada cor, né? 118 plataformas jornalísticas mencionaram esse artigo, 14 blogs, 2 documentos governamentais, milhares de tweets, etc. Né? Então, a altimetria ela é muito interessante porque ela não te dá só um número, mas você consegue, por exemplo, ver quem foram os jornais, os veículos jornalísticos que citaram esse artigo, e você pode ver a qualidade da citação. O que eles disseram sobre esse artigo? Então, nesse exemplo desse artigo dos brasileiros, dos colegas de Manaus, vocês devem se lembrar, o que acabou virando notícia, né, além, claro,
do impacto que teve isso na defesa do uso da hidroxicloroquina, que foi um artigo que veio para colocar uma pá de cal no tratamento, ou jogou uma pá de cal, não quer dizer que a gente conseguiu mudar completamente, mas foi importante, né? Os autores foram ameaçados de morte, né? Então, isso virou notícia. Então, aqui a gente consegue ver no Le Temps, que é um jornal francês, no Wired, a gente vê em vários, né, na Science Now, em vários veículos importantíssimos para a academia, o tipo de citação que recebeu. Então, é muito interessante. Sabendo disso, inúmeras revistas científicas, né, já investem há muitos anos na divulgação em redes sociais. Aqui eu peguei só o Facebook, que ainda, apesar de muita gente estar saindo do Facebook, ainda é uma rede social importantíssima, né? Para a visibilidade aqui no Brasil ainda é muito importante. Aqui vocês veem o número em milhares, né, ou milhões, como no caso da New England Journal of Medicine, de seguidores, e a gente percebe claramente que isso vai muito além do público acadêmico, né? A revista História, Ciências e Saúde de Manguinhos, da Fiocruz, por exemplo, tem feito um trabalho belíssimo nas redes sociais, né, de divulgar e de participar do debate social. Então, não se trata apenas de fazer uma publicidade, um marketing científico dos seus artigos científicos, mas quando a gente está na rede social, a gente precisa fazer conexões, a gente precisa ser curador de informações para o nosso público, a gente pode comentar algo que seja relevante socialmente e a gente se coloca. Então, por exemplo, no caso da história de Manguinhos, no início da pandemia, eles tiveram um papel super importante para resgatar a história da pandemia da gripe espanhola no Brasil em 1918. Eles foram importantíssimos para resgatar a revolta da vacina em 1904 e participar, então, de um debate bastante vivo e que não necessariamente ainda naquele momento tinha algum artigo publicado sobre o tema, né? Mas acabaram participando. Eu trago aqui as revistas, né, grandes revistas internacionais, para vocês verem também, claro, elas estão em inglês, então elas têm chance de ser mais lidas nas redes sociais do que as nossas em língua portuguesa, né, por motivos óbvios, mas elas têm aqui, e enfatizo, né, o papel das revistas médicas, né, como a Lancet, a New England, a própria Cell, que também lida com muitos temas de biomedicina, porque a medicina é uma área de alto interesse público, né? E, portanto, eles têm uma responsabilidade social elevadíssima, né? Então, sabendo disso, e a New England e a Lancet são duas revistas que há muito, desde o início, né, elas, como a Science e a Nature, elas investem em estratégias de comunicação para um público que vai além do público acadêmico. A New England, por exemplo, desde o começo da sua história, tem um papel importante para informar e para formar futuros médicos e profissionais da saúde, né? A Lancet tem um papel, e desde o início teve um papel importantíssimo, para mudar a política de saúde pública, né, as políticas públicas na Inglaterra. E até hoje, né, essas revistas, elas sabem da importância que de repente, divulgar um dossiê que pode mudar o rumo do tratamento de uma doença, né? Ou podem ajudar a mudar um comportamento social, por exemplo, agora na pandemia, eles foram importantíssimos. Portanto, né, eu estou falando aqui de a pandemia fez um chacoalhão na nossa sociedade em tantos níveis, né? E aqui eu trago aqui 3 exemplos na minha a capa da minha fala, eu trouxe muitos mais exemplos de cientistas, mas falando aqui para vocês que a minha defesa não é que todo cientista deva ser um divulgador científico, né? Como Átila Yamarino, ou como a Natália Pasternak, que os dois já divulgavam a ciência e se transformaram, né, viraram uma referência, não só por serem divulgadores, mas por serem
virologistas, né, especialistas na área aí que exigia a Covid-19, mas aqui nós estamos falando, né, eu trouxe a Dilene do Nascimento, que é uma historiadora de doenças da Fiocruz, a pneumologista da Fiocruz também, Margarete Dalcomo, e o professor Alessandro Farias, da Força Tarefa Covid-19 da Unicamp, que se tornaram, né, aqui na nossa região, o Alessandro muito importante, e essas pesquisadoras que a gente começou a ver a Dalcomo, impressionante, né? Quase todos os dias ao longo da pandemia, ela dava entrevistas e virou, inclusive, uma comentarista. E aqui a gente está falando de responsabilidade, né? Elas não são divulgadoras de ciência, mas elas são facilitadoras da comunicação científica, né? Da divulgação científica. Então, sabendo da responsabilidade, eu fico imaginando as horas e horas e horas que a doutora Margarete Dalcomo e a Dilene perderam, digamos assim, em muitas aspas, para escrever artigos, ou para fazer relatórios, ou para fazer tudo aquilo que na nossa carreira tem o maior peso, né? Para poder atender a mídia e para poder dialogar com a comunidade. Queria colocar aqui para vocês, né, algumas informações, né, sobre esses cientistas que se colocam à disposição da mídia, né? Eles acabam sendo muito requisitados, alguns deles, então, por que a gente só via Margarete Dalcomo e não via outros, talvez, especialistas? Porque ela se colocava disponível para a mídia, né? Então, essa facilitação no diálogo é muito importante, porque os jornalistas, muitas vezes, têm pouco tempo para fazer uma matéria, para fazer um comentário, ou tem uma notícia de urgência que precisa de alguém para comentar. E aí eu vou falar assim, então, jornalista, agora eu não vou poder, porque eu estou fazendo aquele relatório da CAPES, eu estou fazendo o meu trienal. Não, o jornalista precisa de você naquele momento. Então, a gente muitas vezes precisa nos doar um pouco mais para garantir que essa informação científica está sendo compartilhada para a sociedade. Eu queria chamar a atenção, sobretudo no atual momento que a gente vive, não só em que a desinformação se tornou a política, né? Se tornou quase uma política de Estado, onde a gente tem um problema gravíssimo de desinformação, de fake news no Brasil. Então, mais ainda, a nossa ação, né? A nossa ação em combater essa desinformação, seja nas redes de WhatsApp de família, do condomínio, do bairro, né? Ou da academia, a gente sempre vai encontrar absurdos, né? Então, nós, como membros da academia, estou falando não em termos de hierarquia, mas a gente sabe como o conhecimento é construído, a gente sabe o que é checar fontes primárias, a gente sabe o que é lidar com evidências científicas, a gente tem a nossa responsabilidade nas nossas redes sociais, no dia a dia, de também combater a desinformação. Muitos desses profissionais, né, além de serem muito disponíveis, eles não tiveram treinamento, né? Aqui eu coloco para vocês que muitos deles são autodidatas, né? Eles não tiveram treinamento, muitas vezes não passaram por um media training, que às vezes as universidades oferecem, e, portanto, eles são bons comunicadores. E quando eles são bons comunicadores, os jornalistas gostam e tendem a chamá-los muito mais vezes para serem fontes de informação, né? E isso acaba trazendo um reconhecimento entre pares, né? Eu acho que isso é importante a gente saber de outras vantagens que muitas vezes não vai pesar na nossa carreira, mas há um reconhecimento da nossa comunidade, né? Eu fiz o meu doutorado sobre a participação brasileira nas revistas Science e Nature ao longo da história, de 1936 até 2009, eu defendi em 2010, e eu entrevistei alguns cientistas que publicaram artigos de capa na Science e na Nature, que é um fenômeno do ano 2000 para cá, que se tornou algo assim extraordinário, né? A gente tem várias capas anteriores ao ano 2000 e que passaram batido, isso não mudava nada na vida de um cientista. Hoje muda muito, né? Publicar nessas grandes revistas já muda bastante, se for na capa, o impacto é ainda maior. Mas um dos cientistas que eu entrevistei, ele disse,
o impacto maior, né, não está em publicar na Science e na Nature, está em sair nos grandes jornais brasileiros, uma matéria no Globo, na Folha, no Estadão, tem muito mais impacto porque acaba sendo um momento de reconhecimento da comunidade. Eu queria trazer aqui para vocês uma pesquisa que foi divulgada no ano passado pelo Science Pulse, né? O Science Pulse é uma iniciativa muito interessante no Twitter, onde eles ficam monitorando o que está bombando em termos de ciência no Twitter, e a gente pode acompanhar. Então, é um software que acaba dizendo, olha, esse tweet tá bombando, foi compartilhado milhares de vezes e tem a ver com o universo científico. Então, é uma maneira muito bacana de acompanhar o que tem de mais importante na ciência. Eles fizeram, então, um monitoramento. Aqui a gente tem, parece uma constelação, né, ou uma rede de neurônios, é bem interessante essa imagem, mas como é que a informação sobre Covid-19 é transmitida no Twitter, né? E aqui a gente tem, em verde, os pesquisadores e instituições brasileiras falando. Vocês veem que é um cluster um grupinho bem concentrado, né? E a gente tem em rosa a comunidade de cientistas e instituições internacional, né? Então, estão ali separados, e o que faz essas sinapses, né? Essas conexões entre uma comunidade e outra é uma rede aqui de perfis de mediadores, né? Que fazem a conexão, muitas vezes um cientista brasileiro que traduz um tweet, né, uma informação em português muito relevante, eu publico em inglês e eu faço com que essa informação vá para outra comunidade. Então, o Science Post fez uma análise sobre quem eram as autoridades, então as fontes, né, de cientistas mais importantes nesse primeiro grupo, né, em verde. Então, fez um top 10 aqui, né, os 10 primeiros ranqueados, o Átila Yamarino, que eu acho que nesse momento todo mundo já conhece o Átila, e o Átila é um virologista, um cientista, então ele foi consultado na pandemia como divulgador científico e como cientista. Aqui a gente tem o Otávio Ranzani, a gente tem a Natália Pasternak, o Paulo Lotufo, uma rede, o Observatório de Covid, uma rede colaborativa acadêmica, e temos aqui várias, a gente tem a Luísa Caires, que é assessora de imprensa da USP, então, que acabaram tendo esse papel de fonte primária da informação. E depois aqui, como os mediadores importantes para essa articulação da informação, a gente tem, de novo, né, algumas pessoas se repetindo, então o Átila se repete, a Melanie Fontes Dutra, que também é divulgadora e cientista, então faz sentido esse papel, né, de mediador, e muito importante o papel das instituições enquanto canal de diálogo entre especialistas e a sociedade. Então, se vocês acham que a conta de vocês no Twitter ela não é poderosa, ela é poderosíssima, né? O Twitter, apesar de ter um percentual pequeno de brasileiros que usam o Twitter, estava em torno de 7% das pessoas que usam redes sociais usam o Twitter, mas são pessoas estratégicas que estão no Twitter, né? Hoje a gente não pensa os políticos estão no Twitter, né, e muitas vezes eles fazem afirmações bombásticas ou em primeira mão no Twitter. Os jornalistas que precisam acompanhar essas informações e também compartilhar informações estratégicas, os divulgadores, as divulgadoras científicas, jornalistas e cientistas também estão muito ativos no Twitter, porque você acaba se tornando um influenciador. Então, muitos cientistas acabaram nessa área de epidemiologia, virologia, pneumologia, acabaram tendo a responsabilidade em meio à pandemia de se tornar uma espécie de divulgador científico e para combater fake news também no Twitter. E lembrando, né, eu trago aqui só a capinha do meu currículo Lattes, pessoal, aproveitem que ele voltou.
que a gente tem, é importante a gente lembrar que a gente tem uma aba de educação e popularização da ciência no Lattes, né? Que ela surgiu em 2014, eu acompanhei por alguns anos, ela teve um pico em que todo mundo cadastrava atuações em redes sociais, em livros didáticos, em palestras, em festivais de ciência, você pode cadastrar tudo aqui. Eu, claro, porque eu sou uma divulgadora científica e pesquisadora, então muitas das minhas coisas estão aqui, mas o grande problema é que, apesar da gente ter uma aba dedicada para esse tema tão importante, é que, na prática, a divulgação científica, a popularização da ciência, ela tem quase peso nenhum na nossa progressão de carreira, né? Ela não é valorizada. E vocês vejam o quanto de tempo eu vi que vocês, o programa de vocês, convidou o professor Marcelo Nobel, que foi reitor da Unicamp até o comecinho desse ano, e o Marcelo, ele é muito intenso, assim, em termos de atividade como divulgação científica, né? E isso demanda tempo. Hoje ele tem um programa muito bacana no YouTube que demanda dele muita energia, né, para gravar, para pensar, para planejar aquelas entrevistas, e isso acaba não tendo peso nenhum na sua progressão de carreira. Mas, voltando à nossa responsabilidade, eu acho que a gente tem o nosso papel, porque, afinal, somos nós que fazemos as regras, né? Para o que vai pesar mais ou menos na carreira acadêmica. Somos nós que preenchemos esses conselhos científicos, somos nós que vamos decidir o peso de um concurso científico, de quem é o perfil que a gente está buscando. Então, talvez, cada vez mais, nós também temos a responsabilidade de tornar essas atividades de divulgação científica mais valorizadas, né? E isso quer dizer o quê? Que todo mundo tem que fazer divulgação científica? Não necessariamente, né? Mas quem fizer, que seja valorizado por isso. Trago aqui, eu já vou terminar para eu não me estender demais. Eu trago aqui uma pesquisa feita por uma mestre já, a Rafaela Velho, né, que foi orientanda minha. Ela fez um levantamento dos perfis dos divulgadores científicos no Science Vlogs do Brasil, né? Que é um hub, né, um guarda-chuva de canais de divulgação científica no YouTube, né? Hoje tem mais de 60 canais e tem crescido muito, e ela fez, então, um estudo sobre as motivações e o perfil desses youtubers, né? E mostrou o que, para muitas áreas, a gente já entende, né? Que a maioria são homens, né? Tem um alto nível de formação, né? Então, são muitos, por exemplo, que têm a ambição, o desejo de contribuir para a educação de ciência, para o letramento, né? Para o engajamento, uma maior conscientização pública. Eles têm formação, sobretudo, nas ciências exatas da Terra e nas áreas biológicas, então, vocês que são da área de ciências humanas e sociais, vejam como é importante que vocês também se engajem nessa mobilização de divulgação científica, as mulheres que se engajem cada vez mais no YouTube. Muitos são empregados como professor de escola ou universitário, então eles veem na divulgação científica essa possibilidade de continuar uma missão, né, de educar o público. Eles têm motivações, então, de educar ou empoderar, e eles são, muitos deles, autodidatas, eles não receberam treinamento em comunicação científica, né? E eles mostram que falta apoio financeiro, né? Muitos ralaram muito tempo, dinheiro próprio para conseguir que o canal tenha qualidade. Vejam o próprio caso do Átila Yamarino, né, que há mais de 10 anos faz divulgação científica, a gente conhece o Átila há muitos anos, e ele finalmente teve um reconhecimento incrível a partir do ano passado. Ele já vinha crescendo muito, mas é um trabalho realmente de muita persistência, né, de pouco retorno financeiro. Então, a gente precisava ter muitos Átilas Yamarinos, né, então é importante que as instituições
acadêmicas de pesquisa possam investir cada vez mais em editais, né, para promover e capacitar os cientistas e futuros cientistas, pós-graduandos, na divulgação científica. Por que que os homens são maioria? Antes de eu passar, eu não podia deixar de dizer, né, mas por que que os homens são maioria no YouTube? A resposta, infelizmente, ela não é muito boa, né? Porque o YouTube é uma plataforma bastante agressiva, né? E violenta para YouTubers mulheres, né? As divulgadoras científicas sofrem ataques, assédio, moral, enfim, comentários sexistas, preconceituosos em relação à aparência delas. É, enfim, até colocando em questionamento aquele conhecimento dela. Então, muitas mulheres acabam migrando para outras redes sociais, onde elas são maioria, né, como no Instagram e no próprio Twitter, né? Então, a gente vê aqui como é importante que a gente também tenha, né, consiga abrir aí um espaço importante para mulheres também no vídeo, né? E coloco aqui algumas iniciativas importantes, como os blogs de ciência da Unicamp, né, que os blogs, blog, apesar de parecer fora de moda, é muito importante para a gente começar essa atividade de divulgação científica, ele acaba muitas vezes ajudando a formar esses divulgadores científicos, atividades como instituições de portas abertas, como a gente tem na Unicamp, os TED Talks, as revistas de divulgação científica, pesquisa FAPESP, as próprias FAPs, né? A Minas faz ciência, Amazonas faz ciência, tem vários outras fundações de amparo à pesquisa que têm publicações de divulgação científica, Olimpíadas, rádios universitárias, podcasts, a gente tem muitas possibilidades de tentar participar mais dessa atividade de divulgação científica. Então, a minha sugestão sempre é, por que não? Se vocês estão indignados, às vezes, com alguma questão da área de expertise de vocês, escrevam um artigo para o site da universidade de vocês, né? Ou para o próprio jornal local, né? Eu acho que isso é importantíssimo, a gente não tem que visar apenas os grandes jornais. Tem um colega, o professor Antônio, na Universidade Federal do Maranhão, que tem uma coluna no jornal da cidade, né, de São Luís. Isso é importante que a gente consiga estar disponível, né, para dialogar. E aqui outras agências, onde é possível, né? Eu estou colocando a agência FAPESP, sabendo que a gente tem outras FAPs pelo Brasil com iniciativas de divulgação científica, o próprio CNPq tem vários canais, a SBPC, outras sociedades científicas têm canais de divulgação, então a gente não precisa, às vezes, ter uma rede social para isso, a gente pode colaborar com redes que já existem. E gostaria de mencionar, trazer aqui a Agência Bore. A Agência Bore, ela nasceu em março de 2020, né, fundada aí por duas colegas de jornalismo científico, a Ana Paula Morales e a Sabine Righetti. É uma agência de notícias voltada para divulgar a ciência brasileira, né? E muitas instituições estão dando prioridade para elas divulgarem resultados de pesquisas, relatórios, artigos de opinião, e vai diretamente e com uma política de embargo, né, que ela só pode ser divulgada numa certa data. Já são mais de 1.400 jornalistas cadastrados na Agência Bore. Então, é muito legal, porque se a gente tem um artigo científico que a gente acha que avalia que é de grande interesse público, a gente pode divulgar, né, aqui para cientistas, tem um divulgue seu estudo e você vai ter aí uma possibilidade, mas ele não pode ter sido publicado ainda, hein, gente? Tem que ser no caminho da publicação. E aí, de uma forma gratuita, a Bore disponibiliza e faz esse press release, o que é mais interessante, né? São mãos aí de jornalistas, um grupo de jornalistas bem treinados, bem formadas,
para a mídia aí brasileira. E aí queria só colocar cada vez mais, né, crescendo a importância dos indicadores sociais da ciência, né? Eu trago aqui, infelizmente, um dado que é o que revela como é que os nossos rankings, quais são os nossos indicadores, os rankings universitários. A grande maioria, né, 37%, é baseado em indicadores voltados para pesquisa, revistas de alto impacto, citação, etc. 34% na reputação e visibilidade. O ensino, que, digamos, é um dos nossos papéis mais importantes na universidade, eles contabilizam apenas 14% dos indicadores de rankings, internacionalização, e olham, vejam só, 1% apenas de indicadores sociais. Então, acho que as universidades estão começando a se preocupar cada vez mais, a USP, junto com a FAPESP, tem um grupo muito importante que tem debatido a inclusão, a contabilidade de indicadores sociais, do papel da universidade na sociedade, que eu acho que a gente tem que se preocupar cada vez mais, e aqui a divulgação científica, a altimetria, tem um papel importante. Eu espero que nos próximos anos a gente veja esses indicadores crescendo em relevância. Vou terminar por aqui. Vou terminar por aqui para a gente dialogar.